vamos dar continuidade à gravação de vídeos aqui aplicando questões de concursos recentes, concurso aqui realizado pelo CESP-UNB esse ano, algumas questões aqui sobre o Word versão 2007. Então nós temos aqui uma figura que mostra no início de um documento um título e um parágrafo com 3 linhas. Tá? A figura abaixo mostra uma janela do Microsoft Word 2007 em execução em um computador com o sistema operacional Windows XP. Essa janela contém um documento em processo de edição no qual o trecho Serviço Internacional está selecionado. Com base na janela do Microsoft Word 2007 ilustrada no texto, assinale uma opção correta. Então, com base nessa figura aqui, nós vamos aqui comentar algumas questões. Começando aqui com essa questão que pede para que, com base nessa figura, a gente assinale uma opção como correta. O item A diz: para se numerarem as linhas do parágrafo do documento em edição que contém o trecho selecionado, é suficiente pressionar simultaneamente e manter pressionadas as teclas Ctrl e A, clicar no botão aumentar recuo, liberar finalmente as teclas pressionadas. Então é um procedimento totalmente incorreto para quando se deseja numerar as linhas de um parágrafo, né, ou de um conjunto de parágrafos ou do documento todo. Então no caso aqui, olha, primeiro, o atalho Ctrl A tem a mesma função que tinha nas versões anteriores, que é a utilização do comando abrir algum arquivo. Então você tecla Ctrl A. Então, na hora que você, numa janela do Word 2007, teclar Ctrl A, não vai dar tempo nem você pegar o mouse para clicar no botão de aumentar recuo. Por quê? Porque logo de cara vai abrir a caixa de diálogo abrir, onde você vai poder examinar, certo, determinados locais no disco e selecionar algum arquivo, algum documento do Word para abri-lo na tela. Então, totalmente errado aqui o procedimento de se numerar as linhas do parágrafo. O correto seria, eu tenho um parágrafo, certo? E aí eu seleciono esse parágrafo, ou não, clico aqui na opção Números de linha, que se encontra onde? Na caixa Configurar Página da aba Layout da página. Então nessa barra aqui superior do Word 2007, que é parecido com uma barra de menus, a gente tem Layout da página e tem um quadro denominado Configurar Página. E a gente tem aqui, ó, Números de linha. Então nesse botão Números de linha, a gente pode numerar as linhas do texto, incluindo as linhas do parágrafo, assim como de todo o texto. Então seria possível numerar as linhas daquele parágrafo lá e também do restante do texto, já que no item não indica que é para numerar somente as linhas daquele parágrafo, através desse botão Números de linha na aba Layout da página. Então, não seria possível, por intermédio do atalho Ctrl A, e em seguida usar esse botãozinho que apareceu lá, ó, chamado Aumentar Recuo, que é um botão que pega o parágrafo onde está posicionado o cursor e aumenta esse recuo aqui do lado esquerdo do parágrafo. 1,25 centímetros, se eu clicar de novo, mais 1,25 centímetros, empurrando o parágrafozinho para a direita. E o botão aqui ao lado diminui o recuo, voltaria esse parágrafo 1,25 centímetros para a esquerda. Então, um procedimento totalmente incorreto que foi colocado aqui na letra A para se numerar as linhas do parágrafo atual no documento. B. Na situação considerada, ao se clicar no botão, nós temos aqui um botão com a letra X e o númerozinho 2 suspendido, que é o sobrescrito. O trecho selecionado ficará com a cor do texto alterado para vermelho, e isso não tem nada a ver, né? O botão cor da fonte, ele tem a letrinha A e uma setinha ao lado, e não a letra X com o número 2. Então, na verdade, essa ferramentazinha que apareceu aí, olha, Xzinho com o número 2 suspendido, um pouco acima, e o Xzinho com o número 2 um pouco abaixo, que é o subscrito. Então, esse aqui, a letra A, inclusive até a gente vê aqui o botãozinho cor da fonte com tracinho vermelho, cor atual, que a gente colocou aqui em uma das palavras do texto. Esse botão deveria e poderia ser utilizado para se alterar a cor da fonte de um trecho de texto selecionado para vermelho. Se eu pegar aqui e selecionar A1, quando eu clicar nesse botão, não vou estar mudando a cor da fonte, vou estar aplicando sobrescrito, ou seja, suspender
o A e o 1. Ficar elevado em relação, né, aos demais caracteres dessa linha. E o outro é rebaixar, subscrito. Que a gente também pode executar os atalhos Ctrl mais, sobrescrito, Ctrl igual, subscrito. Ou então, esses comandos aí, eles existiam em versões anteriores dentro daquela caixa de diálogo formatar fonte, né, o comando fonte do menu formatar. E como a gente sabe aqui no Word 2007, a gente tem aqui alguns quadros nas abas e tem esse quadrozinho denominado fonte. Clicar nessa seta aqui no canto inferior direito faz com que se abra aquela caixa de diálogo que nós tínhamos em versões anteriores. E aí a gente tem as opções de sobrescrito e subscrito dentro dessa caixa de diálogo. Ok? Então, explicando aí qual a funcionalidade dessa ferramenta que apareceu aqui na letra B, não tem nada a ver com alterar a cor da fonte em texto selecionado. Letra C. Na situação considerada, ao se clicar no botão, o Nzinho, botão bastante conhecido de negrito, o trecho selecionado será alterado e aparecerá em itálico e sublinhado. Ou seja, ficará na seguinte forma: Serviço Internacional com sublinhado simples abaixo e um pouquinho inclinado para a direita, que é o estilo de sublinhado. Então não tem nada a ver. Na verdade, esse trechozinho aqui selecionado, ele apenas vai ficar em negrito quando for clicado esse botãozinho aqui do negrito. Nada de itálico e nem sublinhado. Em seguida, a letra D. Para se mover o trecho selecionado de sua posição atual para uma nova posição no documento em edição, é correto realizar a seguinte sequência de ações. Clicar no botão recortar, está correto, ele vai estar ativado porque a gente já tem uma seleção dentro do texto, para recortar o trecho selecionado. Depois posicionar o cursor, ponto de inserção, no local para onde se deseja mover o trecho selecionado. Em seguida, clicar no botão colar, em sua parte superior, na janela, botãozinho colar aqui corretamente colocado, para colar o texto na nova posição. Então, nós temos várias opções de se mover um trecho de texto selecionado de uma posição a outra no documento. Então, por exemplo, eu vou pegar essa palavra aqui, necessário, e vou mover para o final desse parágrafo usando o procedimento que está na letra D, certo? Que é, primeiramente, aqui nessa caixa chamada área de transferência, clicar no botão recortar, e depois clicando aqui no final desse parágrafo, usando o botão de colar, que é esse aqui, ó. Esse seria um procedimento correto, que é o que está na letra D. Eu poderia executar esse procedimento de uma forma mais rápida, simplesmente selecionando e depois clicando sobre a seleção e arrastando até outra posição. Seria uma maneira de mover de uma forma mais rápida. Também poderia clicar com o botão direito do mouse e na lista de opções recortar, depois com o botão direito do mouse aqui, na lista de opções, colar. Então, tem várias opções, temos vários recursos, procedimentos, em que nós podemos aí adotar para mover uma parte do texto selecionado de um local para o outro, né? Então, nós sabemos que no Word, no Excel, no próprio Windows em geral, nós temos aí várias opções de se executar o mesmo comando, por atalho de teclado, né, através do botão direito do mouse, através de ferramentas, na barra de ferramentas e etc. Então, nós teríamos várias maneiras de se mover um trechozinho de texto de um local para o outro, e uma dessas maneiras seria exatamente usando as ferramentas recortar e colar dessa caixa área de transferência da guia início. Este é o item correto. E a letra E nos diz aqui que na situação mostrada, ao se clicar no botão, aí a gente tem aqui o botão centralizar, alinhamento, o parágrafo no documento em edição, que contém o trecho selecionado, ficará alinhado tanto à direita quanto à esquerda. Para alinhar um parágrafo tanto à direita como à esquerda, a gente usa o alinhamento justificar e não centralizado, que é justamente o contrário. Desalinha completamente o parágrafo, tanto à esquerda como à direita. E outro detalhezinho que a gente comentou aqui já em vídeos anteriores, é que quando você deseja aplicar um alinhamento para um parágrafo completo, você não tem a necessidade de selecionar. Você simplesmente clica no parágrafo e usa alinhar à esquerda, alinhar à direita, centralizar ou justificar, para alinhar direitinho dos dois lados.
não precisa realizar nenhum tipo de seleção. Se realizar a seleção, não está errado. Aplica o alinhamento do mesmo jeito. Mas não existe a necessidade, a gente tem que estar sempre atento com isso em questões de concurso. Então o correto seria esse botãozinho aqui, chamado justificar, para alinhar tanto à direita como à esquerda o parágrafo. Então, a opção correta aí na questão, exatamente a letra D de dado. A próxima questão, também sobre aquela figura que a gente vinha comentando, na janela do Microsoft Word 2007, ilustrada no texto, o campo, aí aparece o campo tamanho da fonte com o número 17, informa o quê? Então, vai informar exatamente que o trechozinho aqui selecionado está atualmente com o tamanho da fonte 17. Aqui é a figura meio ruim do próprio site do CESP-UNB, mas a gente vê essa informação no campo tamanho da fonte e não tem muita novidade saber que numa janelazinha do Word, do Excel, essa caixazinha com um número e uma setinha do lado, normalmente é tamanho da fonte. Então diz aí que essa informação aí, dessa caixa com o número 17, informa a intensidade da cor da fonte utilizada nas palavras que compõem o trecho selecionado. Errado. Indica o tamanho da fonte utilizada no trecho selecionado. Esse é o item correto. Se eu selecionar aqui a palavra regional, nós vamos ver que essa palavra está com tamanho 20. É o que aparece aqui na caixazinha, tamanho da fonte. Este é o item correto. Letra C. Indica o espaçamento entre as linhas do parágrafo em que se encontra o trecho selecionado. Então, errado, porque na verdade espaçamento entre linhas, nós temos um botão aqui na caixa parágrafo, da guia início. Espaçamento entre linhas. Mas que também não indica qual vai ser o espaçamento que existe no parágrafo que contém um trecho do texto selecionado. Se eu colocar aqui espaçamento duplo, então vai ocorrer esse espaçamento entre as linhas do parágrafo e a ferramenta vai ser exibida do mesmo jeito. Não indica que o espaçamento é o simples, é o duplo, não indica isso. E as outras letras, D, a largura da coluna do parágrafo em que se encontra o trecho selecionado, não indica a largura do parágrafo, como a gente já comentou, indica o tamanho da fonte que está sendo usada no texto selecionado. Também não indica o tamanho da margem direita do parágrafo que se encontra o trecho que está selecionado. Então, na verdade, essa caixazinha aí vai nos informar exatamente qual é o tamanho da fonte que está sendo usado no trecho selecionado. Então, duas questões aqui também sobre o Word 2007, né, que foram aplicadas no concurso dos Correios desse ano para o cargo de operador